Olá, gente, boa noite. Estamos mais um dia aqui no nosso ciclo de palestras. Estou vendo aqui o pessoal entrando, tem uma galera, tem gente do Rio de Janeiro, tem de Blumenau, tem Curitiba também. Ando dando alô aqui para mim, para eu dar uma olhadinha, ver quem é que está entrando. Paloma, Gabriela de Floripa, doutora Patrícia Rodrigues. Ah, que legal, tem uma galera entrando. Hoje a gente vai falar com a doutora Cristiane Prosser, né? Falar sobre antibioterapia no sistema, nas infecções do trato urinário. Vai ser um bate-papo bem legal, uma coisa um pouco diferente hoje. E eu estou bem emocionada com com esse bate-papo. Vou fazer a apresentação da Cris, que eu chamo ela de Cris, que já é minha amiga pessoal. Por favor, né? A Cris, ela é formada em medicina veterinária pela Federal do Paraná, tem especialização em clínica médica em pequenos animais pela Anclivepa, fez pós-graduação em gestão estratégica de empresas pela FGV, participou de estudos relacionados na área de nefrologia e urologia de cães e gatos com publicações nacionais e internacionais, acompanhou a rotina de nefro e urologia em instituições nacionais na USP e internacionais da Animal Medical Center em Nova York. Foi responsável pelo setor de nefro e urologia em clínicas na cidade de São Paulo e Curitiba. Atuou como coordenadora científica da Royal Canin em 2012 e 2016. E ela é palestrante de temas relacionados à clínica médica de pequenos animais, com ênfase em nutrição, nefrologia e urologia. Cris, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Obrigada. Vamos conversar um pouco aí sobre esses desafios que você tem aí que você recebe aí todo dia sobre um desses pacientinhos aí. Bom, antes de mais nada, obrigada novamente pelo convite, Helena. Obrigada a toda a equipe do Vetex. É um prazer estar aqui, não só porque nós somos, né, amigos, mas também porque eu sei da excelência que vocês buscam, né, e quero parabenizá-los pela iniciativa de estar fazendo essa sessão de lives e palestras. Eu acho que, pelo menos isso, a pandemia trouxe de bom, né? A gente acaba tendo contato com muito conteúdo, né? Então, isso é muito positivo e eu acho É a iniciativa verdade. muito, muito legal. Então, parabéns a vocês pela iniciativa. Obrigada, Cris. Enfim, Cris, vamos falar um pouquinho então desses desafios aí, desses pacientes que a gente recebe aí. Quais são os principais desafios que tu tem na rotina? Olha, eu acho que, na verdade, são vários, né? Mas, assim, se a gente puder começar do básico, né? Que eu acho que é o mais importante. E, de novo, isso é a minha opinião, não quer dizer que é uma opinião unânime, nem 100% correta, né? Mas, em todo o tempo que eu tenho trabalhado com nefro e uro, eu vejo que o exame de urina ainda é um exame muito esquecido ou muito deixado de lado, vamos dizer assim, em boa parte dos casos, né? Então, eu brinco que, como a gente faz a parte, né? Quando você é especialista, você acaba recebendo muitos casos encaminhados, né? Obviamente. Então, eu sempre brinco que eu conheci muitos proprietários pasta, sabe? O proprietário pasta que chega com uma pasta desse tamanho, cheia de exames, assim, tipo, você não sabe nem por onde começar, né? O que, por um lado, é bom, porque tem o histórico do animal quase desde que ele nasceu. Sim. Mas me chamava a atenção que nessas várias pastas eram pouquíssimos os exames de urina que eu encontrava. Pouquíssimos. Então, tinha, assim, festivais de ureia e creatinina, enfim, e não estou desmerecendo aqui ureia e creatinina, Não, tipo, com certeza. o valor, mas uma vez que você está lidando com um paciente que tem uma afecção em vias urinárias, você tem que olhar a urina dele, né? E então, lidar com isso, né, quer dizer, perceber que realmente dificilmente as pessoas pedem o exame de urina, e eu não sei exatamente por quê. Claro, talvez tenha a questão da coleta ser um pouco complicada, uma vez que a gente sabe que o ideal é a gente coletar por cistossintese, isso tem, às vezes, suas dificuldades, eu até entendo. Mas se você está lidando, né, o que eu quero hoje, uma das coisas que eu queria passar para o pessoal hoje é assim, não esqueçam do básico, né? Não esqueçam de sempre dar um passo para trás, porque quando, assim, quando a gente, por causa dar certo, né, na maioria das vezes você tem que seguir
aquele beabá, né? Que é um beabá necessário, né? Que é um beabá necessário para você triar o teu paciente de forma correta, você avaliar, você seguir todos os passos, né? Então, a gente muitas vezes tem aquela urgência em chegar no diagnóstico e fechar o tratamento. Mas aí você às vezes come bola porque esquece de coisas simples que simplesmente passaram, né? E Então, que são assim, muito importantes, né? exato. Então, o exame de urina é um exame que é muito esquecido, que é muito... E, poxa, não é um exame nem é caro, né? Assim, então, eu acho que isso é uma das coisas, isso é uma das dificuldades. Eu acho que, além do fato de que se você está lidando com um paciente, geralmente, né, que vem para nós, especialistas, um caso mais complicado, essa falta de documentação de tudo que aconteceu desde lá de trás, né? Todos os antibióticos que ele já usou, quanto tempo foi, porque o proprietário não lembra, né? O proprietário fala assim, eu usei aquele da Eu caixinha. acho que eu fiz, eu acho que, né? Não, eu fiz, doutor, eu fiz tudo que Ah, mandaram, né? Aí você sempre eu pega aquelas fiz, né? bactérias, você pega aquelas bactérias, tipo, monstruosamente resistentes, e você sabe que ele não, né, assim, provavelmente ele não fez tudo bem certinho, né? Grande chance de alguma coisa ter dado errado. Então, eu acho que uma das dificuldades é essa, eu acho que né, os clínicos, a gente tem que ser, e eu falo clínicos, eu me incluo nisso, né, porque antes de mais nada eu sou clínica, né, eu gosto da clínica, sempre gostei, então a gente sempre fazer o básico, né, então no caso do paciente com causas, né, com queixas de nefrologia, façam sempre o exame de urina, né, eu quero realmente incentivar todo mundo a fazer isso, então essa é uma das questões, né, e quando a gente pensa na parte das análises como um todo, né, tem muita coisa que passa desapercebido, que pode ser óbvio para quem está pedindo o exame, mas não é muitas vezes óbvio para quem está interpretando o exame, né? Então, detalhes como que tipo de coleta você fez, né? Se você coletou por cisto, né? Se é uma coleta por meio de catéter, né? Então, eu já peguei exames que não tinham método de coleta escrito no exame, né? Aí, como é que eu vou interpretar esse exame? Não tem como, né? Quer dizer, eu até posso interpretar, mas a chance de estar errado, né? Ou de ter alguma coisa que não, talvez não 100% errado, mas boa parte errado, é grande. Essa é uma Então, informação importantíssima, né? E que realmente, sim, às vezes, falta na requisição que chega para o laboratório e no laudo vai incompleto, não tem o método, né? E aí? e é complicado também o laboratório, né? Escuta, como você fez essa coleta? Né? Então, eu acho que isso é importantíssimo. Assim, são coisas que são extremamente básicas, mas que na prática eu já vi muita, sabe? Estou falando aqui porque eu já vi essas falhas, né? E isso dificulta tudo, porque o proprietário não sabe direito, né? Ele não entende nada, e fica claro que tem alguma coisa que não está legal, então isso também não é bacana, né? O proprietário sentir. Então, a gente tem essas coisas básicas mesmo, né? Então, método de coleta correto, né? Isso está escrito no laudo, você tem um histórico, né, completo, né? Então, são essas coisas bem básicas mesmo. E quando a gente fala em análise de urina, eu vejo que muitas vezes a gente também os detalhes passam desapercebidos, né? Por muitos clínicos. Então, eu até trouxe um exemplo do laudo da minha gata, que coincidentemente eu fiz há um mês aí com vocês. Até posso mostrar, porque acho que deve ficar mais... Pode, por favor, claro. Vamos ver se eu consigo fazer isso, tá, gente? Porque é minha primeira live aqui, então, sabe como é, né? Vamos ver. Não, tá certo. Vamos ver se eu chego lá. Ai, meu Deus, onde é que estão meus PDFs? Aqui, achei. Aqui, visualizar. Vocês estão vendo aí? Chegou? Chegou, tá vendo sim. Então tá bom. Deixa eu ver se eu consigo aumentar esse negócio agora. Aí, opa. Opa, tá ótimo. Bom, eu vou deixar aqui sem mais dados, só para a gente discutir um pouco e para as pessoas entenderem um pouquinho do que eu quero dizer com pontos básicos, né, na avaliação desse exame de urina. Não vou falar o histórico dela agora, tá? Só vou olhar o exame para a gente, assim, pensar um pouco. Bom, então aqui a gente tem uma análise bem, na verdade, até meio sem graças, né? Vamos dizer assim, graças a Deus, né? Porque é uma análise meio... ela não tem nada de muito significativo, mas enfim, método de obtenção, como eu falei para vocês, a gente tem que levar isso em consideração, uma vez que eu, né, estou avaliando uma urina e os resultados dessa urina variam de acordo com, né, o método de coleta.
Densidade urinária 1,020, pH 5, né? Aqui um exame químico sem nada de muito interessante. E uma análise microscópica também, sem nada né, que chame atenção. Então, se eu olhasse esse exame, muitas pessoas poderiam dizer para mim, é um exame normal. Eu até diria para você que se eu pensasse num cachorro, se esse meu animal fosse a minha cachorra, eu até poderia dizer que é um exame relativamente normal. Tudo bem, eu tenho 2 cruzes de proteína ali, mas isso aqui, lembrando, essa é uma análise, né, química na tira, então, para avaliar a proteinúria, a gente tem que fazer a razão proteína-creatina urinária, né? Então, essas 2 cruzes na tira é uma coisa que, né, eu não considero assim super importante, faria a razão para realmente entender se ela tem proteinúria significativa ou não. Sim. Então, se ela fosse um cachorro, essa densidade aqui não me chamaria atenção. Seria uma densidade ok. Mas quando eu lembro que ela é uma gata, essa densidade é bem significativa, né? Uma gata, normalmente, com o rim funcionando perfeitamente bem, não vai ter uma densidade tão baixa, né? Então, aqui, tudo bem, esse histórico, né, só falando um pouquinho do histórico dela, foi justamente quando ela foi fazer o tratamento oral. Então, ela passou aqui por fluidoterapia. Então, eventualmente, essa densidade urinária, como isso foi coletado já, né, no final do procedimento, ela é uma gatinha bem complicada de lidar, ela é surda, então ela é muito assustada, enfim. E essa densidade, a gente tem que repetir esse exame para ver se essa densidade persiste, né, baixa desse jeito, para entender se realmente isso já é um indício de perda de função urinária, né, de perda de concentração urinária ou não, né? Mas assim, considerando o histórico dela, ela é uma gata de 12 anos, é uma gata que é bem magrinha, ela sempre foi bem magrinha, eu adotei essa gata há 4 anos. Ela sempre foi super magra, mas ela, enfim, até que ponto ela está mais magra do que ela, né, veio aqui para minha casa, não sei dizer. Então, eventualmente, eu acho sim que ela tem chance de ser uma nefropata aí em início de doença renal crônica, tá? Mas isso para mostrar para vocês que se eu não estiver atenta, né, a isso, esse exame pode passar desapercebido. E eu posso estar perdendo um diagnóstico precoce de uma doença renal. Eu sei que o nosso foco aqui não é bem esse, mas eu só quero ilustrar para vocês a importância da gente analisar os exames com critério e com cuidado, né? Com certeza. Então, isso é só realmente para ilustrar um pouco da importância do exame de urina, né? Que eu acho que ele é esquecido, né? E muitas vezes a gente vê um resultado rápido e fala, não, mas isso aí tá normal. Opa, peraí, não é normal. Estou falando de uma gata, né? Estou falando de um gato que normalmente tem uma densidade urinária acima de 1,050, né? Porque a gente tem um néfron longo, etc, que reabsorve muita água, né? Então, são esses detalhes. Eu acho que o exame de urina, ele devia fazer mais parte da rotina dos clínicos. Com certeza. Então, enfim, isso é um dos pontos. Enfim, e sobre assim, as infecções mesmo do trato urinário, quando você pega quando chegam para você esses animais, né, com essas bactérias ultra mega resistentes, o que tu tem para... Eu trouxe 2 artigos até para embasar um pouco a nossa conversa, que são artigos, inclusive, que quem tiver interesse pode baixar de graça no PubMed, enfim, é bem fácil de achar, né? Vou até, daqui a pouco eu mostro isso para vocês. Mas, de fato, a gente enfrenta um drama muito grande, né? Porque geralmente esses animais já vêm, né, de tratamentos prévios, então as bactérias que às vezes chegam para nós são bactérias muito difíceis de serem tratadas, né? Claro, boa parte desses animais tem causa de base para essas infecções, né, recorrentes ou reincidentes, enfim. Então, dificilmente chega um animal, né, cujo primeiro episódio de infecção trato urinário é o que está chegando para mim, né? Em sua maioria eles já chegam com histórico aí, né, de vários quadros aí de infecção no trato urinário. Mas uma das principais, né, o principal problema, né, isso vai ficar claro aqui nos trabalhos que a gente vai conversar daqui a pouco, é que justamente os veterinários fazem muito tratamento empírico, né? Não sei, na verdade, se a gente pode falar isso só dos veterinários, acho que os médicos também acabam fazendo isso, né, os médicos humanos, mas, enfim, a gente pode falar de nós, né? Então, se a gente for considerar que as infecções do trato urinário são uma das principais causas de prescrição de antibióticos, né? E
se a gente lembrar que as bactérias que a gente trata nesses animais e os antibióticos que nós usamos nesses animais também são usados, né? Essas bactérias também acometem a saúde humana, a gente está criando micro-organismos super resistentes, né? Esse é um problemão. Então, no fundo, né, a literatura hoje é muito clara, você não deve tratar empiricamente uma infecção do trato urinário, né? Assim, você deve sim fazer uma coleta asséptica de urina, ou seja, fazer uma cistocentese, né? Ah, não tem jeito, tive que coletar por sonda. Ok, né? Existe um padrão ali. Até nesse trabalho que eu vou mostrar para gatos, tem uma tabelinha que fala, né, sobre padrão de crescimento das uroculturas, né? Conforme o método de coleta. Então, dá para você ter uma ideia se aquilo é contaminante ou se aquilo é uma infecção significativa. Mas, na dúvida, se você está querendo investigar uma infecção do trato urinário, né, inferior principalmente, porque às vezes, né, os casos de pielonefrite, às vezes a cultura dá negativa, enfim, você tem que fazer culturas seriadas de urina para conseguir descobrir o que está acontecendo. Então, fazer uma pielocentese, que aí é uma coisa mais, né, que é coletar urina lá, direto da pelve renal, é algo mais complicado. Então, uma vez que a gente está lidando, né, com um animal que tem uma infecção do trato urinário, você tem que fazer uma urocultura, né? Faz uma coleta asséptica, né? Ah, eu não consigo fazer sozinho e tal. Já aproveita, manda, né? Vai fazer uma ultrassom pede a urinálise, faz a urocultura, né? Para correlacionar os dados. Exato, já faz tudo isso junto, né? Bom, gente, esse artigo aqui é um artigo que saiu recentemente, tá? No ano passado, deixa eu aumentar ele aqui para vocês. Aqui, ó. Ele saiu no ano passado no Journal of Feline Medicine and Surgery, em 2019. É uma revisão que eu achei super interessante. Então, mesmo que você não lide diretamente com medicina felina, mas você com certeza atende gatos na sua rotina, né? Eu imagino. Vale a pena dar uma lida, tá? Ele é um artigo de revisão, então eu acho bem bom porque ele é fácil de ler. Ele faz um geralzão sobre infecção do trato urinário e a parte também de bacteriúria subclínica, né? Ou seja, aquela bacteriúria que a gente fica naquela dúvida se trata ou se não trata, né? Então ele é bem detalhado, bem bacana. E aqui, assim, só para a gente, né, ter uma ideia de, enfim, do que a gente está conversando mais, fala, lógico, sobre a maior parte, né, que a grande parte das bacteriúrias em gatos são causadas por E. coli, né, e também por Staphylococcus, né, em segundo lugar. Claro, depende um pouquinho aí do artigo que você pega, mas a E. coli, em linhas gerais, é o grande, né, é um dos principais, talvez o principal agente, acho que em quase todos os levantamentos que a gente vê por aí. Né? E ele já começa esse trabalho com esse quadro aqui que vocês estão vendo, que fala sobre resistência antimicrobiana. Né? Então, eu até salientei aqui alguns pontos, e uma coisa que eu achei muito interessante é que em 2016 saiu esse estudo, né, multicêntrico europeu, e avaliou, então, a resistência de diversas bactérias em países diferentes. E eles observaram o quê? Que conforme o país, você tem, sim, uma maior ou uma menor resistência a determinados antibióticos, né? E isso varia bastante, principalmente de acordo com a flexibilização, né, ou melhor, a ausência ou não de restrição ao uso e a prescrição de antibióticos, né? Então, por exemplo, países mais ao sul da Europa, como Itália, Grécia, Portugal, Espanha, eles tiveram, então, uma maior resistência de bactérias resistentes, né? Uma resistência maior de bactérias resistentes aos antimicrobianos do que países mais nórdicos, como, por exemplo, Dinamarca e Suécia. Né? Porque justamente países mais nórdicos têm restrições um pouco maiores ao uso desses medicamentos. Uhum. Então, a gente, né, eu já vi muita gente reclamando, mas que coisa, né, pessoas assim que não são da área, mas eu só posso comprar antibiótico com receita, que coisa chata. Gente, tem que ser assim, né? Se não for assim... Por favor, né? Por favor. Se não for assim, a gente vai enfrentar cada vez mais bactérias super, hiper, mega resistentes a tudo. Né? E de novo, a bactéria que contamina a minha cachorra também é a bactéria que pode contaminar minha filha, né? Então, eu não estou querendo dizer que minha filha, enfim, não estou querendo entrar no mérito, né? Não me entendam mal de que não é isso, é mais importante, não é essa questão, mas existe essa preocupação na saúde única também,
né? A gente não pode esquecer que o papel do veterinário é muito importante na saúde única também, e a gente tem essa responsabilidade. Então, já que, uma vez que a gente já conversou, né, antes de eu cair aqui da nossa transmissão, a gente já tinha conversado o quão, né, assim, relativamente fácil e até pouco custoso é um exame de urina e uma cultura com antibiograma, né? Não é algo assim tão complicado de ser feito. Então, por que a gente não faz, né? Você não pode simplesmente assumir que a bactéria que está ali é uma que você sabe que não é resistente, ou que você sabe que você empiricamente está escolhendo o antibiótico certo. Então, eu só estou mostrando isso aqui para a gente começar a entender a relevância desse assunto, né? Porque eu tenho a impressão que a resistência bacteriana, né, na veterinária, eu tenho um pouco a impressão que é aquela coisa assim, a gente sabe que existe, a gente sabe que acontece, mas é como se estivesse super, hiper longe de nós. Mas que ninguém vê, né? Que finge que não está perto, que não está ali, né? Exato, né? A gente acha que tudo bem, né? Eu tô aqui, não, responde aí refluxacina. Não, tá com itu, dá uma refluxacina, enfim. O que tem de resistências quinolonas não está no gibi, né? Com certeza, com certeza. E aquelas então, assim, de bolo, né? Que sempre com a mesma receitinha, usa sempre a mesma coisa. Chegou o paciente, já entra direto com os mesmos medicamentos, um antibiótico, não sei se tem inflamatório, um corticoide. não sei se tem causa de base, né? Né, para esses animais estarem apresentando esses sinais clínicos. Não sei, né? Então, eu acho que o recado principal da nossa conversa hoje, né, uma vez que a gente não vai entrar em tratamento, nada disso, é assim, vamos avaliar nossos pacientes direito, né, fazer aquele beabá, né, porque o beabá nos ajuda a não errar, né, e de novo, uma vez que um artigo de revisão do ano passado traz na segunda página, né, um quadro desse tamanho falando sobre resistência bacteriana, quer dizer, a gente não pode ignorar isso, né? Então, são coisas que a gente tem que ficar atentos, né? Então, bom, esse artigo fala diversas coisas interessantes, até, né, da reclassificação, aqui eu vou passar mais para frente, né, de como classificar as infecções do trato urinário e tudo mais. Então, vale a pena a lida, tá, pessoal? Isso está livre no PubMed, vocês encontram, depois, se quiserem, eu posso passar, né, o endereço aqui do trabalho sem problema nenhum. Bom, e já que a gente está falando em gatos, né, não podemos esquecer que, principalmente se você está lidando com um gato que tem manifestações clínicas relacionadas a doenças do trato urinário inferior, como disúria, colaciúria, hematúria, e a gente sabe que a maior parte desses animais com esses sinais, né, tem uma urina estéril, ou seja, eles têm essas manifestações sem ter infecção bacteriana, num gato, com certeza eu não posso entrar com antibiótico empiricamente, sem ter uma cultura, um exame, me dizendo, sim, tenho bactéria, é essa bactéria e ela é sensível a tais antibióticos, né? Então, se em cães a gente já não recomenda fazer o tratamento sem um exame, quem dirá em gatos? Né? Em gatos a gente não deve fazer isso de forma alguma, porque grande chance desse animal não ter uma urina efetivamente contaminada. Né? Então, aqui um dado que eu achei muito interessante para vocês terem uma ideia, né? A gente sabe, então, que a frequência de itu é maior, né? Itu, então, infecção do trato urinário, né? A frequência de itu é maior em cães do que em gatos, e aqui eles estimam que somente de 1 a 2% dos gatos, em geral, sofram com infecção do trato urinário durante a sua vida, né? Lógico que a incidência disso aumenta, né? Existem alguns fatores predisponentes, então, sexo é um, né, idade é outro, né, e claro, a ocorrência de outras comorbidades, como, por exemplo, doença renal crônica e também doenças endócrinas, tá? Então, se você tem, né, um paciente com essas características, talvez sim ele tenha uma infecção do trato urinário mesmo. Mas quando a gente fala num gato jovem, muito dificilmente ele tem uma infecção bacteriana, né, nas suas vias urinárias. Então, isso é algo que a gente tem que considerar muito, né? O que mais? Quando a gente fala daí em animais com sinais clínicos, né, de doença do trato urinário inferior, essa incidência aumenta um pouquinho, né? Então, aí a gente pode falar que isso gira aí entre 2% a 19%, dependendo do levantamento que você consulta, tá? Mas, então, de novo, né, é importante pedir o exame e avaliar esse exame, né? E quando a gente fala em avaliar exame, a gente, lógico, né, sempre fala no pacote, né, análise de urina e
urocultura. E por que a urocultura também é tão importante, né? Se numa análise de urina, na teoria, eu posso já ter uma ideia se tem infecção ou não. Aqui nesse trabalho também mostra que a chance de você ter um falso negativo numa análise de sedimento, né, ou até mesmo a indução de um falso positivo é grande, porque a simples presença de hematúria e leucocitúria por si só não necessariamente indica né, que existe uma infecção bacteriana ativa ali. Você pode ter, né, a leucocitúria e a hematúria numa urina que não necessariamente tem bactéria. Né? Então, são detalhes que tudo bem, ele te dá uma ideia de, opa, pode ser que esse animal tenha uma ITU, mas ele não é diagnóstico, né? Então, por isso, eu tenho, sim, que fazer a urocultura, né? E, de novo, a gente sabe que, pra vocês terem uma ideia, eu já peguei laudos, né? Já peguei análises laboratoriais que eles só me davam a análise química da urina. Não, se eu quisesse análise do sedimento, eu tinha que pedir isso à parte. Isso já aconteceu. Opa. Então, assim, uma urinálise semi-completa. Exato, né? Então, assim, parece brincadeira, mas não é. Tudo bem, já aconteceu faz bastante tempo, mas eu também não, eu sou formada há bastante tempo, mas não tanto tempo assim, né? Então, enfim, não foi, né? Não foi ontem, mas também, né? Não faz tanto tempo. Então, existem, né? Isso até é uma coisa que eu acho que o laboratório também tem que se preocupar, né? E, na verdade, o clínico tem que saber exatamente para onde ele está mandando essas amostras, né? Então, a avaliação do sedimento urinário não é difícil, mas tem que ter um olho treinado, principalmente para ver a questão da descamação celular, de vias urinárias, né? Essa história de qualquer coisa na urina quase pode mimetizar um movimento browniano. Então, você olhar o movimento browniano numa lâmina não quer dizer que essa lâmina tem bactéria, né? Então, são detalhes que você tem que estar, você como clínico tem que estar atento ao laboratório que você está mandando essa amostra, tem que ter esse contato com o patologista clínico, proximidade. Essa proximidade para tirar dúvida. Olha, é o seguinte, esse laudo não está batendo com a clínica que eu estou vendo, né? Então, é lógico que a gente não pode, é lógico que aquela máxima, né, de que a clínica é soberana, que acho que é uma das frases célebres aí que a gente ouve já desde o primeiro ano na faculdade. Lógico que eu concordo com ela, né? E a clínica, de fato, é o que vai te dizer, olha, esse laudo faz sentido ou não, esse laudo não faz sentido, né? Mas você tem que ter o laudo, né? Assim, você deve ter o laudo também. E a importância, né, de conversar com o patologista, até para entender o que ele está vendo e por que está acontecendo isso, ou até para fazer uma nova análise, né? Se não está batendo, vamos ver de novo, vamos ver o que está acontecendo, né? Exatamente, preciso. É extremamente importante. As coisas têm que fazer sentido, né? Se as coisas não fazem sentido, a gente tem que investigar mais, né? E aí, quando a gente chega nessas bactérias que são super, hiper, mega resistentes a tudo, chega uma hora você quase não tem mais o que fazer, né? Porque tem medicamentos que você não deve usar fora do hospital, né? Ou assim, quando você usa, em pacientes assim, uso hospitalar na sua maioria, né? E pacientes extremamente restritos, assim, uso pontual, porque por que a gente tem justamente antibióticos que você não encontra em farmácia? Porque você tem bactérias super resistentes. Tem que ter alguma coisa guardadinha ali no hospital para que essas bactérias, né, não venham a causar um caos. Exatamente. Então, o uso racional dos antibióticos que a gente escuta na faculdade e tal, mas que na prática a gente leva pouco a sério, né? Isso tem que ser feito, né? Porque senão a gente tem aí quadros que nada mais resolve. Então, deixa eu te fazer uma pergunta que apareceu ali na impossibilidade de se realizar a urocultura com antibiograma em pacientes com infecção do trato urinário. Como é que tu procede nesses casos? Olha, assim, na minha prática clínica, enfim, nunca aconteceu de eu não conseguir fazer uma urocultura, tá? Sendo bem honesta com você, eu já acompanhei, e de novo, eu digo isso para vocês, tudo bem, eu já trabalhei num dos bairros mais chiques de São Paulo, que você pode me dizer, mas os proprietários que você atendia lá faziam tudo o que você queria. Não, né? Eu também já trabalhei num bairro super humilde aqui em Curitiba, assim, super, né, assim, bastante humilde aqui em Curitiba, e eu nunca vou esquecer de uma senhorinha que todo dia 10 vinha dar, acho que era, não sei se era 10 ou 15 reais para pagar a ovariosterectomia de emergência da cachorra dela,
a cirurgia da cachorra dela. Então, assim, existem, lógico, situações que te limitam, né? Mas, bom, se você não tem jeito nenhum, tudo bem. Você faz né? Depende se é primeiro caso de infecção urinária, se é uma infecção recorrente, se tem comorbidade, enfim, depende de uma série de questões. Claro que você tenta usar uma medicação que tenha, então, um espectro mais restrito possível, né? Assim, que não seja super amplo espectro, então um espectro mais restrito, e que você, se você está assumindo que tal bactéria está causando aquela infecção, um antibiótico que, lógico, né, dê conta dessa bactéria. Tudo bem, você só vai saber disso usando esse antibiótico, né? Isso seria pelo menos o uso mais racional possível, sem o auxílio de um laudo. Mas, de novo, se você pega a literatura não recomenda esse tipo de iniciativa, né? Conduta. Se você tem, por exemplo, um animal que está, enfim, com uma hematura franca, né? Enfim, muito debilitado, ou mesmo um caso de pielonefrite aguda, né? E você tem que entrar já com antibiótico. E tudo bem, a cultura geralmente leva aí 24, 48 horas, né? Salva aí algumas bactérias que precisam de 5 dias para crescer, mas no geral, 24, 48 horas você tem um resultado, né? Se você quiser entrar com antibiótico antes desse resultado sair, você até pode, né? Não é o ideal, mas até pode. Só que assim que o laudo chega, você tem que confirmar se a tua escolha foi correta, né? E lógico, clinicamente falando, na teoria, essa medicação já começa a fazer efeito em 24, 48 horas. Então, clinicamente, quando você escolhe certo, né, o animal também responde, né? Ali em mais ou menos 48 horas, você já tem uma resposta. Mas que eu digo assim, a demora do laudo não é tão grande assim, né? Então, às vezes, você pode sim esperar o laudo sair para escolher o antibiótico da melhor forma possível. Uhum. Então, mas assim, existe essa possibilidade, sim, de você fazer uma escolha empírica antes, né? E fazer a coleta antes de começar esse antibiótico, para saber se ele está fazendo efeito mesmo, né? Ou se ele vai fazer efeito, né? Mas idealmente falando, se você olhar a literatura, você não tem indicação. A recomendação é sempre, mesmo nos primeiros, né? Mesmo quando é a primeira vez que o animal apresenta ITU, é você fazer a cultura, né? Porque justamente o empírico, o excesso de tratamento empírico, é que causa, né, essa resistência. Então, de novo, um caso ou outro. É muito raro você não conseguir fazer a cultura, né? Isso tem que ser realmente a exceção da exceção. Né? Não pode ser a regra. E o que a gente vê na prática é que isso acaba se tornando a regra. Né? Então, de não fazer, né? Não vou fazer, eu tenho, né? Tem bactéria, já vai tratando, né? Aparece, tem leucócito, tem bactéria, já vai e daí a pessoa, não vou fazer a cultura, porque não precisa, porque é o primeiro caso, né? A primeira vez que o animal tem isso. E eu fico até pensando, quando eu vi esse estudo aqui que mostra, né, a diferença de resistência bacteriana em diversos países, eu fico imaginando se a gente não tem esse tipo de informação aqui no Brasil. A gente não sabe quais são as bactérias mais resistentes em Curitiba, nem em São Paulo, nem no Nordeste, não sabe. A gente não tem esse tipo de mapeamento, né? Pelo menos que eu saiba, não tem. Se tiver alguém, por favor, me avisa. Mas não tem, Mas né? Tá se buscando isso, inclusive, agora, né? Com esse negócio da cultura antibiograma se difundir mais, fazer mais, e agora até com o próprio MIC junto. Então, conhecer melhor esse perfil regional, e eles estão se buscando isso até para fazer o próprio, porque a gente agora vai ter que fazer o tal do BRCAST, né? Veterinário, que é o CLSI, que agora vai virar o BRCAST, que isso é coisa de laboratório, né? Mas, enfim, e aí eles vão começar a fazer esse levantamento até para poder formar os padrões, né, dos antibióticos, de como vai fazer esses antibióticos aqui para o Brasil. Isso é importantíssimo, porque né, se você está numa região que tem um monte de E. coli super resistente, né, enfim, isso é uma informação muito significativa, né? Com então, certeza. E ela fica circulante ali, né, naquela população. Exato. Enfim. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, ó. O manejo hídrico deve ser parte do tratamento das doenças do trato urinário? Sim, o manejo hídrico a gente sempre recomenda, né? Porque, na verdade, um dos fatores que o hospedeiro, né? Ou seja, que o animal tem para evitar
a infecção urinária, né, como fator protetivo da infecção urinária, é justamente o preenchimento com volume adequado de urina e o esvaziamento dessa, né, a micção adequada desse volume, sem você praticamente ter um volume residual muito pequenininho ali, que é o normal para cada espécie, né? Você tem sempre um volumezinho residual, mas esse volume tem que ser o ideal para a espécie, né? Que varia. Então, o manejo hídrico é importante, né? É importante mas só o manejo hídrico, claro que não vai resolver o problema, né? Sim. Mas ele é importante sim, e quando a gente pensa também nas outras afecções do trato urinário, né? Então, sim, manejo de urolitíase, né? O próprio manejo hídrico do paciente nefropata crônico, você precisa manter esse paciente hidratado, né? Então, isso é muito importante para ele não agudizar. Então, em linhas gerais, a água é super importante, né? A água é vida, literalmente. Então, é muito importante. Aí tem outra pergunta, assim, na micção espontânea, até quantas cruzes podemos considerar fisiológico? Cruzes de bactéria? Cruz eu acho que é de bactéria, pelo que eu entendi. Olha, eu acredito que sim. A amostra de micção espontânea não dá para considerar, né? Enfim, principalmente quando você pensa em infecção no trato urinário, porque essa amostra está totalmente contaminada por todas as bactérias que vivem ali no trato urinário inferior, né? Então, principalmente região ali de final de uretra e tudo mais. Então, não tem muito como a gente dizer, até 3 cruzes é ok. Então, assim, é uma amostra que, sendo bem honesta, a chance de você ter uma interpretação errada é muito grande. Então, na minha opinião, não dá para a gente usar uma amostra de micção espontânea como positiva para uma infecção do trato urinário inferior. Não usaria ela para fazer cultura? Não usaria para cultura. Enfim, até tem um trabalho bem antigo, agora eu nem me recordo se ele fala em micção espontânea, para falar bem a verdade, precisaria olhar. Mas é um trabalho bem antigo, que ele mostra, conforme o tipo de coleta, um padrão de crescimento que você pode considerar contaminante. Né? É um trabalho bem antigo mesmo, já deve ter uns 20 anos, mas eu não lembro agora se ele aborda a micção espontânea, teria que dar uma olhadinha nele com mais detalhe. Mas, de qualquer maneira, assim, a amostra de micção espontânea, sei lá, acho que você pode medir pH nela, e assim, lembrando que o pH você deve mensurar preferencialmente ali meia hora, 1 hora depois que a urina é coletada, né? Isso é o ideal, tá? E a densidade urinária você pode aproveitar, né? Claro. Mas assim, proteinúria, né? Descamação celular, enfim, é muito contaminada essa amostra. Aí tem outra perguntinha que fala assim: pode discutir um pouco sobre a importância de se pedir uma cultura para pacientes com suspeita clínica de DRC? Posso, claro. Bom, na verdade, assim, na doença renal crônica, o que eu até, enfim, a gente tem lido um pouco, né, ultimamente, é que quando a gente tem um paciente com doença renal crônica, claro que ele tem aí uma comorbidade bem importante, né, que justifica a gente ficar muito atento com infecções do trato urinário inferior, né, até porque essas infecções podem eventualmente ascender, virar uma pielonefrite e agudizar o quadro, enfim, e tudo mais. Então, lógico que é um paciente que a gente tem que ficar muito atento, né? Porque ele tem aí uma causa de base que predispõe à infecção do trato urinário, sim. Mas a gente sabe também que, pelo que a literatura tem trazido, que a gente ficar monitorando um paciente que não tem manifestação clínica de doença do trato urinário inferior, ou seja, que eventualmente até tem bacteriúria, mas que é uma bacteriúria assintomática, o tratamento dessa bacteriúria tem sido muito questionado. Então, pelo menos assim, até esse trabalho, inclusive esse aqui dos gatos que eu estou mostrando para vocês, aqui no finalzinho dele, ele fala sobre isso, deixa eu encontrar onde fala, e eles não recomendam o tratamento desses casos, tá? Então, o paciente, deixa eu ver se eu acho ele aqui, onde é que está escrito isso? Mas ele fala muito sobre a bacteriúria assintomática e... aqui fala um pouquinho do tratamento empírico, que é raramente indicado, então foi o que a gente conversou agora há pouco. E eu não sei se eu vou encontrar exatamente o lugar onde está escrito isso, mas
justamente esse trabalho fala que a ideia de você ficar fazendo uroculturas o tempo inteiro e tratar uma bacteriúria assintomática que não traz benefício nenhum para o paciente. Então, o que eles recomendam? Eu tenho um paciente nefropata crônico, né? Tenho que deixar o tutor muito bem, muito atento a possíveis manifestações de problemas no trato urinário inferior. E se qualquer coisa dessa surgir, vem e aí você faz a urocultura, né? O exame de urina, urocultura e tudo mais. Mas o tratamento da bacteriúria assintomática não é mais algo recomendado, né? Você tem que ter o sinal clínico mostrando que isso é problema, porque a bacteriúria assintomática ela é muito comum em mulheres. E em mulheres também já se observou isso, que não existe um benefício comprovado de um tratamento de uma bacteriúria assintomática. Entende? Não sei se eu respondi bem a pergunta, mas mas eu acho que sim. enfim, então assim, é importante monitorar? Mas é mais importante eu observar as manifestações clínicas desse animal, né? Então é um paciente que eu tenho que ficar de olho, porque pode ser que ele, né, venha a ter infecção, mas tratar uma bacteriúria assintomática não costuma ser recomendado. Justamente porque não traz benefícios e eu tenho cada vez mais chance de resistência bacteriana. Aí tem assim, o que determina o uso de antibióticos, animais assintomáticos e com presença de bactérias, quando devo fazer o tratamento? Acho que, não sei, acho que é mais ou menos isso que a gente acabou de falar. né? Eu acho que justamente a manifestação clínica mostra que aquela bactéria está causando um problema, né? Ou seja, que ela é patogênica naquele animal. Então, se o animal tem, se ele tem manifestação clínica, a gente aí sim faz o tratamento baseado em coleta de exame, análise de urina, urocultura e antibiograma. Mas se ele não tem sintoma, aí a gente observa, né? O recomendado é realmente observar. Bom, a gente está chegando aqui já quase ao nosso finalzinho da nossa live. Nossa, Eu gente, acho que já? foi super rápido. Eu sei que a doutora Cris tem uma pequena, linda, maravilhosa, que ela precisa dar bastante atenção, ela não tem... nós temos, nosso tempo realmente hoje vai ser um tempo mais curto do que as outras lives. E eu tenho só que agradecer a presença de todo mundo que está aqui, né, que veio, participou, conversou com a gente, que encheu a gente de perguntas, e a doutora Cris por ter dado um pouquinho todo esse conhecimento, ter compartilhado com a gente aqui, nos enchido de alegrias. Imagina, gente, eu peço de novo desculpas pela confusão aí da transmissão, realmente... ai, gente, computador é uma... Ai, meu Deus. A gente tem que gostar deles, mas é complexo, né? A gente não vive sem eles, mas quando eles nos deixam na mão, aquela coisa, né? Não, meu computador não funcionou. Eu peguei o do marido, ó, vocês estão vendo, Cavazotti é o sobrenome do meu marido, que, né, não é meu, você já sabe, mas enfim, né, não é o meu sobrenome, mas enfim, pra vocês verem, né, a situação. Mas, vai de qualquer se forma, emprestando. Eu fico bem à disposição. De novo, muito obrigada pelo convite. Espero ter clareado um pouquinho as ideias. Eu gosto muito de falar de exame de urina, então é um tema que eu gosto muito. E se eu puder realmente deixar um recado, né? Assim, é isso. Peçam mais o exame de urina. Não achem que ele não é importante. Não achem que o proprietário não vai querer fazer, né? Assim, a gente às vezes acha, não, ele não vai querer fazer, não vai querer gastar. Se a gente mostra a importância, eu acho que o proprietário muitas vezes ele acaba fazendo, né? Assim, acaba. E de novo, como eu falei para vocês, eu trabalhei em um lugar bastante humilde. Eu via as pessoas assim, todo dia 10, indo lá trazer R$10 para pagar aquela cirurgia que foi emergencial do seu cachorro, né? Então, sim, não é tanto a condição financeira que determina isso. Eu acho que é realmente a gente investir em explicar a importância. E o exame vai trazer um benefício ímpar para esse paciente e para você mesmo como veterinário, né? Na hora de conduta. De que você está fazendo, de que as suas escolhas estão embasadas, né? Assim, no protocolo, na ciência, né? Então, eu acho que isso é bem, bem importante e eu espero realmente agora receber muitos exames de urina, porque aí a gente tem bastante coisa para analisar. Vai receber, eu espero também, né? Para que tenha bastante exames e que isso ajude os pacientes mesmo, porque eu acho que realmente, como eu concordo completamente contigo, o exame de urina é um exame fundamental e deve ser
ser feito. Eu tenho mais 3 perguntas e a gente ainda tem um tempinho. Eu vou, peraí. Fica à vontade. Qualquer Vamos coisa lá, a gente ó. volta mais um pouco também. Como eu caí aqui, a gente pode Peraí, voltar. deixa eu ver. Olha aqui, ó. E a concentração inibitória mínima, você utiliza na sua rotina? Olha, honesta, É um assim, exame bem novo, né? É um exame que na veterinária eu acho que faz pouco tempo que faz a pouco gente tempo. tem disponível, né? Não, recentemente não. Eu acabo usando o exame de urina tradicional mesmo, né? A uricultura tradicional mesmo. Tá. E o que justificaria um felino com antibiograma de urina resistente a vários antibióticos, sendo que foi tratado uma única vez na vida com antibiótico? O que justificaria? Isso é a resistência bacteriana, né? É Veja, da própria. não sei até que ponto ele se contaminou com você pode até questionar o resultado do laboratório, pedir para refazer esse exame. Talvez seja, né, assim, não dá para a gente descartar essa possibilidade. Mas se ele não tem histórico nenhum de tratamento de antibiótico para nada, absolutamente nada, ele com certeza se contaminou com uma bactéria, não sei se, sabe, se mora com outros gatos, que de repente eles já trataram com outros antibióticos várias vezes. O fato ele se contaminou com algo muito resistente. Então, ou isso veio, né, assim, de uma bactéria selecionada de outra forma, por outro contactante, né? Ou você até pode, de repente, pedir para refazer esse laudo, para entender melhor esse resultado, mas é difícil, assim. É complicado falar, assim, né? Porque depende muito também da própria bactéria que está ali. Né? Você tem, claro, lembrando que a contaminação não é só das bactérias dele mesmo, né? Sim. Então, ele se contamina com bactérias do ambiente, de outros animais, enfim. Então, talvez essa bactéria tenha sido selecionada em outro animal. Acho que a gente... Não sei. Talvez seja isso. Não sei. Oi, gente, voltamos aqui para finalizar. Eu tenho uma última pergunta da doutora Verena Moreno. E se uma urocultura... tua colega Vamos ver que pergunta que vem, né? E se uma urocultura der resistência a todos os antibióticos de uso oral, como eu devo proceder? Bom, uma coisa que a gente sempre costuma lembrar dentro da... Mas isso assim, gente, eu falo isso, mas... Bom, isso está escrito também no trabalho que eu mostrei para vocês, então não é... Aliás, no outro, eu vou até postar aqui, depois vocês me lembrem para vocês baixarem. Mas existe uma questão, quando a gente... No antibiograma comumente usado, né? Não estou falando de quem faz MIC, mas no antibiograma comum, a concentração usada na testagem, né, da eficácia desses antibióticos frente a bactérias são concentrações séricas, tá? Plasmáticas, ok? Então, tem alguns antibióticos, como, por exemplo, a amoxicilina e a amoxicilina com ácido clavulânico, que na urina eu tenho uma concentração maior do que no plasma. Só que o meu antibiograma é feito com base na concentração plasmática. Isso quer dizer o quê? Que para a amoxicilina e a amoxicilina com ácido clavulânico, eu tenho uma possibilidade, eu tenho uma chance do teste in vitro ser resistente e in vivo ser eficaz. Deu para entender? Porque na urina eu tenho uma concentração maior do que o que eu tenho no teste, entendeu? Porque o teste se baseia na quantidade, na concentração plasmática daquela droga. Tá? Então, em alguns casos, eu já peguei um caso assim, e lógico, daí para você explicar isso para o proprietário, né? É uma novela, porque você tem um laudo dizendo que é resistente, mesmo assim você quer utilizar a medicação, mas isso assim, de novo, eu falo, mas não quero que vocês fiquem também usando, né, a torta e a direito a medicação sem um critério, né? Num caso assim, você pode tentar lançar mão de um antibiótico que você sabe que tem uma concentração urinária maior do que aquela que foi testada, e isso pode dar resultado, né? Eu já tive casos assim que funcionaram. Ou você acaba tendo que usar medicações que, né, não estão ali naquela relação e investindo aí em exames que possam te dar uma resposta para outras medicações que não são aquelas que estão testadas ali, né, naquele exame.
tá? Mas essa questão, não sei se eu te ajudei a ver, mas essa questão né, de uma cultura super resistente a tudo, né? Nesse caso, lógico que os pacientes que eu pegava, além disso, ainda tinham doença renal crônica para completar a situação. Então, já limitava também o uso de outras medicações, né? Por questão de nefrotoxicidade e tudo mais. Então, essa questão da concentração urinária ser superior àquilo que é demonstrado num exame de urocultura comum, né? Pode te ajudar em alguns casos, tá? De novo, é importante você ter esse contato com o laboratório, entender, né, se a concentração que está usada naquele exame é de fato a plasmática. Em sua maioria né? Mas, enfim, então eu tentaria fazer isso. Agora com o MIC a gente já tem Exato. já é diferente, né? Isso já muda. Isso, mas para a gente entrar em detalhes, sempre cada laudo é um laudo e a gente sempre fala para o veterinário vir conversar com a gente, que a gente explica, sempre tem as notinhas de rodapé que explicam e falam sobre as resistências ou por que está sendo utilizado e ele te dá essas concentrações e como é que tu vai trabalhar com isso. Você vai trabalhar com elas, né? Então, eu acho que o MIC ele vem para realmente ajudar nesses casos, né? Nesses casos. Isso, bem cabeludos. Principalmente, exato. Né? Mas né, se você por acaso não tiver acesso a ele, quer dizer, aqui em Curitiba agora a gente já tem, mas enfim, né, como a gente está falando para o Brasil inteiro, essa é uma dica que às vezes funciona, né? Mas de novo, gente, isso é para casos bem restritos, né? Apesar de amoxicilina com ácido clavulânico ser uma medicação que a gente acaba usando, né, com bastante frequência, tem esse uso racional de novo, né, por trás disso. De novo, é um caso atípico, né? Não é o beabá, né? Não é o comum. E prescrever antibiótico não é receita, né? Vamos lá, né, de bolo, né? Não é que é sempre aquela coisinha, tem que saber, tem que conhecer a bactéria, tem que fazer o exame, tem que ir atrás. Tentem fazer o básico. exame de urina, pelo menos fazer parte desse check-up dos pacientes mais idosos, entendeu? Porque a gente sabe que a diminuição de densidade urinária precede o aumento de ureia e creatinina, né? Então é um exame barato, é um exame simples, que se você começa a perceber que esse animal tem diminuição de densidade urinária, né? Opa, alguma coisa esse animal deve ter. Ou ele tem uma doença endócrina, ou ele tem uma doença renal crônica em estágio inicial, sei lá, tem que investigar, né? Quer dizer, é um exame simples que, se a gente fala tanto em pegar, né? A grande reclamação da veterinária era que as doenças chegavam muito tarde na nossa mão, né? Uhum. Me formei falando isso. Então, nosso trabalho é tentar diagnosticar antes, né? Então, sim, vamos usar a urina como check-up também. Como a gente conversou antes, né? É aquela coisa assim de fazer parte do check-up. Eu perfil check-up, manda a urina junto, de ter um acompanhamento desse paciente, não só o hemograma e o bioquímico, ter a urinálise junto, né? Que ela é importante. E eu sei que não é nosso tema, estou fugindo um pouco totalmente aqui, mas razão proteína urinária, né? Que, enfim, muito na moda e tal, muita gente gosta de pedir. Pessoal, não tem como você pedir uma razão proteína creatina urinária sem ter a análise da urina junto para saber avaliar essa razão, né? Eu já recebi razão proteína creatina urinária sem análise de urina junto, ou então a razão proteína creatina de um dia e análise de urina do outro. Não. No laudo até vai escrito assim, né? Interpretar junto com a urinálise, né? Porque ela é importantíssimo, né? Senão, se eu tenho lá uma proteinúria, e se de repente é um problema de coleta, né? Outra, você não pode mandar para uma razão proteína creatina urinária uma urina que você sabidamente contaminou porque pegou, sei lá, um vaso no meio do caminho, ou enfim. Ou porque está contaminado por bactéria, né? Porque ou então que você está querendo fazer razão proteína creatina urinária de uma urina coletada, sei lá, por micção espontânea, por sondagem, né? Uhum. Sabe que tem uma descamação uretral importante, tudo isso é proteína, tudo isso vai alterar teu resultado, né? Então, às vezes o animal não tem proteinúria, ele só tem uma coleta que não foi feita, né, de forma adequada para esse exame. Então, você tem que interpretar as coisas em conjunto, né? Por isso que eu bato tanto na tecla de interpretar, né, a análise de urina, porque sem ela você erra, né? Você erra. Com certeza. Mas enfim, ai, Cris, que legal poder conversar contigo, assim, esse bate-papo. Que bom. Desculpa de novo aí a confusão da transmissão. As quedas, nós tivemos 2 quedas, tá tudo ótimo, né? Todo mundo se salvou aqui, tá todo mundo firme e forte. Ai, gente, tá louco, né? Mas tudo bem, é isso aí, né? E quando a gente tiver craque em fazer live, vai acabar a quarentena, entendeu?
Não, mas a gente vai continuar. Acho que não vai cair esse negócio mais, não. Acho que agora É, esse meio, até porque aproximou muitas pessoas. Cris, é, quanto tempo faz que eu não te vejo? Olha, né? A gente está aqui se falando. faz tempo mesmo. Minha filha já está É, com 1 ano e meio, você nem viu ela pois ainda. é, que vergonha isso. Então tá, Cris, Tá querida, um bom, beijo bem grande. Muito obrigada. obrigada, Mais uma vez obrigada, agradecendo gente. a galera que participou e que ficou aqui com Obrigada a a gente. todos, gente. Um beijão grande para vocês. Cuidem-se todos, por favor. É, a Covid E está é aí, isso aí. cuidar. É isso aí. Obrigada, Um gente. beijo, galera. Até a próxima. Tchau, Ah, a tchau. próxima. Peraí, o próximo bate-papo vai ser com o Stefano Calomeno, dia 14 de julho, às 20 horas, sobre a anestesia em equinos, abordagem terapêutica do paciente séptico. Então, quem tiver aí, ó, dia 14 de julho, não esqueçam, vão lá, venham aqui, curtam direct para todo mundo, bastante coraçõezinhos e até a Isso próxima. aí, gente. Legal. Beijos a todos. Tchau, Pessoal, tchau. obrigada. Tchau, tchau.